Bom, graças a Deus, mais uma vez, nessa casa de oração e de caridade, em que nós procuramos compreendermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós procuramos nos adequarmos às necessidades que nós necessitamos. E tudo aquilo que nós observamos, tudo aquilo que nós queremos aprender, nós sabemos que grande parte de tudo isso reflete-nos a curiosidade, a busca pelo conhecimento daquilo que seria o outro mundo, o mundo extrafísico. Como é que aconteceria conosco? Para onde nós iríamos no nosso desencarne? As nossas existências que nós gostaríamos, dentro das nossas existências, sabermos por que é que nós reencarnamos. Onde é que nós reencarnaremos nas próximas reencarnações? Ora, temos necessidade de reencarnarmos novamente? Então, como já falamos antes, quando o espírito, a alma, deixa a matéria física e vai para o mundo invisível, ela se transforma em espírito. E as nossas necessidades, as nossas imperfeições, indicam-nos que deveremos reencarnarmos novamente. Porque nós, às vezes, não nos depuramos o suficiente para que não tivéssemos mais necessidades de reencarnações. Ora, só os espíritos elevados, só os espíritos superiores, que já se aperfeiçoaram, que já são espíritos puros, não encontram e não têm mais necessidade de reencarnações. E nós reencarnaríamos onde? Reencarnaríamos novamente na Terra? Buscaríamos um outro mundo de acordo com as nossas necessidades? Os bondosos espíritos benfeitores da codificação espírita diz-nos que nós reencarnaremos onde nós tivermos necessidades. E se nós não fizermos o esforço que deveríamos empreendermos durante esta reencarnação, é bem provável que nós reencarnaremos aqui novamente. Mas, se nós não conseguimos despreendermos das condições adversas que nós nos encontramos, poderíamos reencarnarmos em outros planetas ainda menos elevados que a Terra. Então, os bondosos guias da codificação dizem que a Terra é um planeta de provas e expiações. Se nós não estivermos expiando, nós estaremos provando, resgatando os compromissos que deixáramos de realizá-los em outras vidas e nesta vida também. Estes mesmos espíritos orientam-nos de que Marte ainda é mais atrasado do que a Terra, e que Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar, e que também Vênus se encontra mais atrasado do que a Terra. Então, não precisamos de alarmes, não precisamos de uma preocupação extra. Mas mesmo assim nós nos preocupamos, não é verdade? Porque nenhum de nós que aqui nos encontramos, que já reencarnamos aqui algumas vezes, certamente nós aprendemos a amar esse globo. Nós aprendemos a amar a Terra. E nós não gostaríamos de sair daqui, de irmos para outros planetas mais atrasados do que a Terra ainda. E nós, mesmo compreendendo que países como os Estados Unidos, outros países da Europa, ainda compreendendo que eles são mais adiantados que o Brasil, compreendendo que lá
por milhares de anos de civilização, tem ainda um progresso material e às vezes social mais elevado do que o Brasil. Se encontra numa condição financeira mais elevada do que o Brasil. Os níveis de escolaridade, de emprego são mais elevados que o do Brasil, mas nós aprendemos a amar o Brasil. Nós gostaríamos de reencarnarmos no Brasil novamente. Esse é o meu caso que eu estou citando. Que eu, por mais que o Brasil se encontre na situação em que se encontra, eu não gostaria de deixar o Brasil em troca de um outro país, mesmo sabendo que eu possa ganhar mais lá, mesmo sabendo que eu vou ter uma vida mais fácil, mesmo sabendo que eu vou ter um nível de escolaridade diferente, mesmo sabendo que eu vou ter mais segurança, mas eu não quero deixar o Brasil. Então, muitos espíritos que aqui se encontram, talvez não queiram deixar a terra, mesmo sabendo que já fizeram por merecer se encontrarem em esferas mais elevadas. Citáramos aqui, algum tempo atrás, exemplos de Bezerra de Menezes, que não quis deixar a terra, pedindo à Mãe Santíssima para que ela rogasse a Jesus, para que lhe fosse permitido permanecer conosco na pátria do cruzeiro. Ele foi permitido. Tanto é que quando nós observamos uma casa de recuperação de pessoas com problemas mentais, nós vemos lá, Casa Bezerra de Menezes. Casa Espírita Bezerra de Menezes. Então são tantas instituições com o seu nome aqui, que ele fica agradecido por isso, do reconhecimento que temos, pelo seu amor, pela sua bondade, por tudo aquilo que fez pelas pessoas mais necessitadas, que nós, de uma certa forma, nós os veneramos, nós lhe amamos e lhes queremos bem. Então, é como se nós estivéssemos numa grande escola e que não fizéramos o suficiente ainda para sairmos e deixarmos o ensino fundamental. Por que nós iríamos para uma universidade se não concluímos ainda o ensino fundamental? Por que nós procuraríamos títulos das entidades terrenas, como especialização, mestrado, doutorados, se nós não fizemos ainda o ensino fundamental? Por que almejaríamos a vida em Júpiter se não fizemos ainda a lição de casa para que nós saíssemos do estudo fundamental? Compreendemos, de acordo com os bondosos guias da codificação, que cada existência, que cada reencarnação é um passo que nós damos na direção do Pai Celestial, melhorando-nos moralmente, adquirindo novos conhecimentos e ficando robustecidos na intelectualidade, para que seja nos permitido um dia alcançarmos estes mundos. Ora, baseado na lei de progresso, nós alcançaremos mais dia, menos dia, esses mundos. Mas também compreendemos que irmãos mais valorosos, com espíritos de luta mais fortalecidos, podem chegar nessa empreitada, ou seja, na linha de chegada, mais rapidamente do que nós. Porque no momento em que nós deveríamos estarmos fazendo as lições de casa, nós ficamos preocupados com a ociosidade. Nós perdemos muito tempo. Perdemos tanto tempo que nós vemos os nossos irmãos se distanciando de nós aos poucos. Os bondosos guias da codificação espírita também ensinam-nos que não temos condições de sairmos de uma experiência a qual nos encontramos hoje para nos tornarmos espíritos
superiores amanhã, espíritos puros amanhã, que uma existência é insuficiente para que isso aconteça. Então, o Pai Celestial que nos ama, e sabendo das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, Ele permite-nos ainda nos encontrarmos controvertidos conosco mesmo, porque a nossa luta não é com o nosso semelhante, é para conosco. A nossa melhoria não é num clima de rivalidade para com os nossos irmãos, mas sim uma luta interior que nós travamos conosco mesmo, com as nossas consciências, procurando sempre melhorarmos, estando conscientes das nossas tarefas, das nossas atividades. Então, no momento de fazermos as lições de casa, deveremos procurarmos o esforço máximo possível para realizá-las a contento, com boa vontade, e não ficar naquela condição, não, já está bom isso aqui, eu passo por isso, deixa assim está ótimo. Não. A busca do nosso aperfeiçoamento em todas as atividades que nós estivermos é uma busca lógica e sensata, porque esse é o caminho de nós nos melhorarmos. Esse é o caminho que nós buscaremos para a nossa evolução. Então, o nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento passa pelos nossos esforços. E esses esforços devem ser constantes. Esses esforços devem ser permanentes nessa busca para a nossa melhoria. Então, o Pai Celestial, ao invés de castigar-nos de uma maneira irredutível, Ele permite-nos novas existências para melhorarmos-nos, adquirirmos conhecimentos, superarmos aquelas dificuldades que de encarnações passadas ou desta mesmo nós não conseguimos superar. E dessa forma nós avançaremos na busca do nosso aperfeiçoamento. E, se for nos permitido, certamente nós estaremos reencarnando na Terra, melhorando-nos, evoluindo com o nosso planeta, porque o nosso planeta, para evoluir, os mundos também evoluem, como nós, espíritos, também evoluímos. E nós tiramos desses mundos em que nós vivemos, ou que nós vivemos, a substância necessária para elaborarmos a nossa matéria física. Então, quanto mais evoluído for o espírito, quanto mais for evoluído o mundo em que o espírito viverá, também a nossa matéria física se tornará mais sutil, mais bela, mais formosa e também mais inteligente. Traremos conosco os conhecimentos do Espírito para que o instrumento que o Espírito se utiliza para demonstrar a sua inteligência, que é o cérebro, seja uma máquina mais aperfeiçoada, para retirar assim do teu cérebro, este seu instrumento, tudo quanto ele necessita para demonstrar o quanto de conhecimento ele possui. Agora, se nós nos encontrarmos relapsos, se nós deixarmos para depois e para depois, certamente, se nos encontrarmos obstinados no mal, no orgulho, no egoísmo, sem compreendermos verdadeiramente os motivos pelos quais aqui nos reencontramos reencarnados, possivelmente nós habitaremos um outro planeta. Sabemos que as nossas condições de hoje não nos permitem ainda residirmos em planetas mais evoluídos, mas sabemos
que mesmo nos encontrando no estágio que nós nos encontramos hoje, existem planetas menos adiantados, menos evoluídos, e que nós, se nós estivermos habitando estes planetas, poderemos levar-lhes a melhoria. Podemos levar aquilo que nós já temos de conhecimento. E isso proporcionaria não somente um progresso a eles, como a nós também. Almejando planetas mais evoluídos, mais adiantados. Mas os planetas só evoluem de acordo com o grau de melhoria, de adiantamento, de progresso dos seus habitantes. Então, se nós evoluirmos, nós não mais contaminaremos as águas dos nossos rios. Nós não construiremos favelas e casinhas em cima das áreas de mananciais. Nós deixaremos de destruir as nossas florestas. Nós deixaremos de poluirmos o ar que nós respiramos. E isso já mostraria os graus de adiantamento que nós estaríamos conseguindo. Nós poderíamos então morarmos no sol? Não. Podemos estabelecermos-nos no sol, se necessário for, mas não com uma moradia para com a matéria física que nós nos encontramos hoje, porque lá é local de espíritos mais adiantados, que juntamente com os raios solares dispersam as suas vibrações mentais, irradiando para toda a humanidade, para todos os planetas que fazem parte desse sistema. Então, percebemos que lá onde está o Sol, através dos raios que oferece a vida em todos os planetas, porque sabemos que sem a luz solar, sem a energia solar, não haveria vida em nenhum desses planetas. Então, espíritos elevados fazem assembleias no Sol, para de lá irradiarem essas energias através dos raios solares para outros planetas do nosso sistema, levando vibrações de paz, de amor, de fraternidade aos seres que habitam os planetas do nosso sistema solar. Nós não imaginávamos que fosse assim, não é verdade? Mas a providência divina, compreendendo, ensina-nos que todos os planetas são habitados por formas físicas ou por espíritos, que onde quer que haja alguma realização, algum globo, algum asteroide, a presença de espíritos em tudo isso é constante. Os graus de elevações é que são diferentes, de acordo com o local em que os espíritos se encontram, é justamente de acordo com o seu próprio grau evolutivo, irradiando para outros seres suas preciosas vibrações energéticas. Então, bondosos irmãos, não nos preocupemos muito, mas não deixemos de fazer o dever de casa, na busca constante e permanente para a nossa melhoria. Porque percebemos e sabemos que a nossa existência física é bem curta e que o momento de felicidade abençoado de nos reencontrarmos reencarnados, essa bênção não pode ser desperdiçada. Essa bênção não pode ser menosprezada. Precisamos valorizarmos tudo isso
para que quando nós deixarmos a matéria física, tenhamos dado alguns passos a mais do que aquilo que havia sido previamente estabelecido antes de reencarnarmos. Então, algumas dúvidas surgem para nós. Porque quando falamos assim, nós percebemos que não podemos ver isso com os olhos da matéria física. Às vezes, os nossos sentidos ainda não estão evoluídos o suficiente para termos a certeza absoluta. Então, enfraquecemos-nos, duvidamos da providência divina. E quando duvidamos da providência divina e daquilo que nos ensina os bondosos benfeitores, nós os ofendemos de uma certa maneira. Mesmo sabendo que eles compreendem a nossa fragilidade e a tolerância e a paciência deles para conosco é imensurável, a nosso ver. Mas, de uma certa forma, permite-nos estes momentos de dificuldade para que tenhamos condições de refletirmos sobre tudo isso. E assim avançarmos. Sabemos que não podemos fazê-lo de maneira acelerada, mas que tenhamos condições de fazermos ininterruptamente, de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas possibilidades, sempre agradecendo ao Pai Celestial e aos divinos benfeitores por terem colaborado conosco num processo, num planejamento para as nossas reencarnações, para que as nossas existências sejam cada vez aproveitadas no sentido de melhorarmos-nos, de nos tornarmos melhores, de sermos mais fraternos, mostrando assim, através da indulgência para com todos, mostrando assim que através do perdão das ofensas, mostrando assim que através da benevolência para com todos, mostrarmos o grau evolutivo o qual já nos encontramos. E desta maneira, estarmos confiantes na divina providência. Mas esforçarmos-nos, demonstrando que estamos agradecidos e que compreendemos a oportunidade que estamos recebendo. Buscando sempre nos aproximarmos dos nossos benfeitores, naquilo que nós sabemos faz parte das virtudes espirituais, através da nossa fé, da nossa confiança, através da busca consciente pelo conhecimento, da busca constante em pró do amor e da fraternidade, na busca constante para valorizarmos-nos uns aos outros, compreendendo que nos encontramos de mãos dadas uns aos outros, sabendo que somos partes de um sistema e não nos encontramos isolados. E assim, a espiritualidade nos proporcionará aquilo que for o melhor para nós. Se nós já fizemos o ensino fundamental, podemos fazer o terceiro grau numa outra escola. Então, se no local onde eu faço o ensino fundamental, os primeiros estudos, não possuem condições para que eu faça um terceiro grau, a providência divina permitirá a qualquer um de nós esse estudo mais aprofundado num outro educandário, numa outra escola.
permitindo-nos avançarmos. 14 e 15. E este avanço, consistente e seguro, é para o nosso próprio bem. E nós nos encontraremos de maneira tão esperançosa, que mesmo por amarmos o nosso país, que mesmo amarmos o planeta em o qual nos encontramos, nós também nos sentiremos felizes de podermos avançar. Porque o espírito em si, evoluído, puro, onde é que ele mora? Ele mora no Sol? Ele mora em Júpiter, que é mais adiantado? Ele não existe para ele uma permanência absoluta, porque ele pode estar momentaneamente em todos os lugares. Ele pode estar momentaneamente em qualquer planeta que ele desejar. Mas não nos esqueçamos que sempre em busca da prática do amor e da bondade. Sempre na expectativa de auxiliar aqueles que se encontram em outros orbes, tendo a necessidade do seu auxílio. Como nós disséramos agora há pouco, e os espíritos elevados que se encontram no Sol em assembleia, irradiando energias, pensamentos, essas energias e esses pensamentos, às vezes, não chegam até nós diretamente. Eles chegariam primeiro naqueles que se encontram de maneira elevada no nosso orbe, recebendo essas energias e passando essas energias de uma maneira hierárquica. Então, os bondosos guias da codificação, os nossos benfeitores maiores, como Jesus, Espírito da Pleiade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou outros, estariam no Sol e em assembleia, irradiando energias para que, digamos entre aspas, para que o Bezerra de Menezes, para que o Chico, para que Irmã Dulce, Madre Teresa, Cáritas e outros grandes nomes do amor e da bondade, da humildade, estivessem aqui no nosso orbe recebendo essas energias para que elas pudessem serem difundidas e irradiadas para todos nós que nos encontramos num plano menos elevado do que eles. É complicado, parece, né? Parece complicado? Então, dessa maneira, aos poucos, nós adentraremos 16. esses segmentos. E quando tivermos em nós a consciência dos nossos deveres, a consciência daquilo a que nós somos feitos, o propósito do Pai Celestial para conosco, quando estivermos conscientes, amadurecidamente falando, nós compreenderemos tudo quanto tivermos necessidades para o nosso avanço. Então, a gente lê algumas coisas e fazendo uma analogia singela, mas então é o seguinte: alguém faz o 3º grau, depois ele faz uma especialização e depois ele faz um mestrado. Dentro desse mestrado, ele aprende a elaborar conceitos e avaliar conceitos. E quando se chega nesse estágio, por si só, já adquire a autoridade para prosseguirem, porque sabem que não retornarão mais no estágio anterior. E então é impulsionado ao progresso automaticamente. E isso deixa o espírito consciente bem mais feliz, bem mais seguro, bem mais tranquilo e consciente, que ele tenha certeza absoluta que jamais deixará de ser humilde. Ele tem a certeza absoluta que jamais deixará de fazer o bem.
ele tem a certeza absoluta que jamais deixará de agir com fraternidade para com seu próximo. Então, dessa forma, já não existe mais nada que embaraça o seu progresso no campo do amor, da fraternidade e da benevolência. Sendo essas atitudes extremamente naturais nas suas ações. E nestes planetas onde habitam esses nossos irmãos mais elevados, o retrocesso não existe mais. Tudo quanto acontece é apenas para consolidar aquele estágio em que eles se encontram. E o seu avanço gradativo, seguro, às vezes se torna mais rápido do que esse que nós empreendemos no momento em que nós nos encontramos aqui fisicamente, como diz o outro, batendo cabeça. Batendo uma no cravo e mais umas 5 ou 6 na ferradura. Então, nós, de maneira dispersa, inconsciente, ainda não compreendemos os motivos pelos quais o Pai Celestial permite-nos as reencarnações. Ele permite-nos a reencarnação pelo fato de que não estaríamos condenados eternamente pelos equívocos que nós cometemos durante todas as nossas existências. Então a justiça divina permite-nos a consciência e o amor para que não fiquemos eternamente consolidados em cima dos erros que nós equivocadamente praticamos e realizamos. E assim oferece-nos, num vislumbre não muito distante, aquilo que nós gostaríamos de habitar sempre. O que é que nós gostaríamos de habitar sempre? O paraíso, não é verdade? Então a justiça divina, permitindo-nos as reencarnações, permite-nos o avanço e o aperfeiçoamento para não cometermos novamente os mesmos erros. E não os cometeríamos porque agora nós não nos equivocamos mais. Estamos seguros das nossas atitudes. Estamos seguros da estrada pela qual nós teremos condições de percorrê-la. E nós as percorreremos com confiança, com segurança. Tendo a certeza absoluta que durante os momentos de dificuldades, durante os momentos de fragilidades, emocionalmente falando, o Pai Celestial nos permitirá a consciência de compreendermos que não nos encontramos sozinhos. Nós não nos encontramos sozinhos. Mas, para que tenhamos a certeza disso, é tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil. Porque nós somos inseguros. Nós não temos hábitos de oração. E se não orarmos, entrando em comunhão direta com a espiritualidade mais elevada, nós nos sentiremos o quê? Abandonados, sozinhos. E nós não estamos sozinhos em momento algum. Mas precisamos de uma sintonia com as energias mais elevadas, religando-nos com a espiritualidade superior, para que tenhamos a percepção absoluta de que o Pai Celestial, que proporciona-nos tudo isso que nós citamos, reencarnações sucessivas, em existências, num orbe, em outro orbe, progredindo, evoluindo constantemente, permite-nos
uma assistência mais direta quando nós elevamos os nossos pensamentos até Ele, nas nossas rogativas com humildade, nas nossas rogativas sinceras e de maneira desinteressadas. E estaremos assim fortalecidos para a nossa caminhada, tanto nesta existência quanto em outras. Mas aquilo que nós conseguirmos um progresso, um conhecimento, talvez não tenhamos condições de colocá-lo em prática ainda nessa existência. Muitas virtudes e muitas atitudes que nós tomamos, às vezes nós não temos condições de realizá-las ainda nesta encarnação. E ela ficou perdida? Evidentemente que não. Nós utilizaremos tudo isso numa nova existência, numa nova oportunidade que o Pai Celestial nos permitirá neste ou em outro globo. Mas sempre conscientes, sempre tendo a certeza que o progresso é constante, sempre tendo a certeza que novas oportunidades surgirão. Mas não é porque novas oportunidades surgirão que eu vou menosprezar esta aqui agora. Porque este ser que aqui se encontra, os seres que se encontram aqui, é a somatória de tudo quanto já fizéramos em outras vidas. O elemento que somos hoje é a somatória de todas as nossas outras existências. Então, hoje, somos o melhor que podemos ser. As nossas fragilidades hoje são menos profundas do que aquelas que nós tivéramos em outros momentos. Porque somos hoje a somatória de tudo quanto podemos. Mas precisamos nos encontrarmos conscientes e confiantes na divina providência, sabendo que a justiça divina nos permitirá outras oportunidades, que estas oportunidades serão as que necessitarmos para o nosso progresso. Só teremos a dose equivalente às nossas necessidades. E dessa forma, nós procuraremos nos melhorarmos para vivermos aqui, para assistirmos outros irmãos em outros lugares, se for de conformidade com a providência divina. E também de conformidade para com a providência divina, nós habitarmos orbes mais elevados, quando estivermos em condições de assim o fazermos. E certamente jamais deixaremos de recebermos a assistência bendita que o Pai Celestial envia-nos através dos benfeitores que aqui se encontram ou que já se encontraram. Todos ainda são motivos de reflexões da nossa parte, avaliando a trajetória que fizeram, para que pudessem trazer-nos os exemplos, os ensinamentos que nós buscamos constantemente. E dessa forma, adquirirmos a confiança, a tenacidade, o vigor para prosseguirmos com fé, com esperança, e que as multiplicidades das nossas existências ainda acontecerão, mesmo sabendo que nós já vivemos entre 35 e 37 mil reencarnações. Já falamos isso aqui muitas vezes. Mas sempre que nós falarmos sobre reencarnações, nós não deixaremos passar em branco que nós já vivemos entre 35 e 37 mil reencarnações. Ora, se eu estiver nessa existência fazendo o número 37.001, não quer dizer que eu cheguei na frente daquele que só fez 15 mil, 35 mil. Talvez ele não precisou dessas 2.000 reencarnações a mais para se encontrar num estágio de adiantamento que eu ainda não encontrei com 37 mil.
Então, com 37 mil reencarnações, eu estou menos adiantado do que aquele que só tem 35 mil. Por que será que isso acontece? Porque ele aproveitou o tempo melhor do que nós. Ele compreendeu as leis melhor do que nós. E quando compreendeu-as, teve um grau de consciência para continuar avançando no seu adiantamento. Não teve momentos tão amplos de ociosidade quanto a gente às vezes tem. Percebemos assim que não é difícil para nós o entendimento. A partir do entendimento gera-se uma responsabilidade e um comprometimento. E quando sairmos dos nossos comprometimentos, nós sofreremos. Nós sentiremos dores. Nós perceberemos que alguma coisa nos levará a fazermos uma reflexão para compreendermos onde é que estamos pisando em falso. O velho provérbio da doutrina espírita é que quem não vem pelo amor. Então, se tivermos a consciência antes de prosseguirmos através do amor, nós prosseguiremos. Mas se não tivermos essa consciência, cá estaremos da mesma forma através das nossas dores. Mas então nós pensaremos, puxa vida, eu sofro aqui, mas eu tenho resistência, eu suporto. Eu não espraguejo. Eu não blasfemo. E me conformo, me dá um conformismo nessa circunstância, nessa situação. Estou conformado com essa situação, desse sofrimento que eu tenho. Mas chegará um momento em que essas dores se tornarão para nós, de uma maneira moral, insuportáveis, que não teremos força para prosseguirmos nesse conformismo, nessa situação. Alguma coisa agiganta-se dentro de nós, através do nosso DNA espiritual, que impulsiona-nos para a frente de qualquer maneira. Então, muitas vezes, quando você tropeça, que você machuca o seu dedão, não é um avanço que você tem também para frente? Quando você está meio assim, que alguém lhe enfia o pé, você também não vai para frente? Então, existem muitas maneiras para avançarmos. Você quis dizer pé na bunda? Isso. Literalmente. Então, dessa maneira, existem inúmeras formas de avançarmos, mesmo sabendo que nós estamos com a nossa unha destruída, arrancada, mas nós derramaremos as nossas lágrimas, mas compreendemos que temos que suportar essa dor. O momento em que o planeta vive não permite-nos a acomodação, principalmente aos espíritas. Nessa hora, quando se fala principalmente aos espíritas, todos gostariam de deixar de ser espíritas, né? Mas por que eu vou ser espírita? Ora, porque esse grau de consciência alcançado, ele não pode ter um retorno. Ele não pode ser retroagido. Então, esse grau de consciência adquirido é também o grau de confiança que oferece-nos a força, a perseverança para continuarmos sempre nesse avanço constante. E perceberemos lá na frente que essa consciência permitiu-nos sairmos da dificuldade bem antes que outros. Bem antes que outros. Da mesma forma que irmãos que reencarnaram menos se encontram mais avançados,
no estágio que nós nos encontramos, ainda existem outros com menos progresso, e esse progresso a menos provoca-nos dores, sofrimentos morais. Então, bondosos irmãos, compreendemos dessa maneira que precisamos avançar ininterruptamente. Não teremos tempos para muita sonolência. Não teremos mais tempo para ficarmos de chinelinhos nos pés. Precisamos sempre estarmos fortalecidos com as graças que a providência nos ensina e nos esclarece, adquirindo consciência sobre nós mesmos, na nossa luta conosco mesmo, para nos melhorarmos, sabendo que aquilo que nos espera, a nossa linha de chegada, é o nosso único destino. Porque como espíritos que somos, avançarmos-nos, melhorando-nos, é um dever constante para nós, adquiridos pelo grau de consciência que nós nos encontramos. Alguma pergunta? Pelo amor de Deus, vamos tomar uma água, né? Então, como é que chama o nosso irmão que fica aqui toda quarta-feira, senta bem aqui onde ela está? Corintiano, né? Ela é corintiana? É meu amigo. Ele está sempre fazendo uma perguntinha, né? Isso dá um fôlego pra gente. A filha dele está viajando, talvez seja por isso. Ele está preocupado com o retorno. Então, bondosos irmãos, adquirindo a consciência, agradecendo as bênçãos que a espiritualidade oferece-nos, a resistência que nós adquirimos para prosseguirmos. Muitas vezes, nossos pés estão doloridos, nossos pés estão sangrando, mas a fé e a confiança que nós já adquirimos na espiritualidade não nos permitirá a acomodação. Não nos acomodaremos mais porque sabemos da nossa luta, sabemos da nossa consciência. Como Jesus disse aos seus apóstolos, quando lhe perguntaram: Mestre, por que eles falam por parábolas? Porque a vós vos foi dado conhecer, mas a eles não. Então, irmãos de outras casas religiosas, que não compreendem ainda a necessidade da reencarnação, imaginando que a ressurreição, que é a volta do espírito no mesmo corpo, é praticamente é 100% impossível. Porque mais tempo que se passa, mais disperso vai estar a matéria física no pó. Mais dispersa. Aqueles que escolhem a cremação, as pessoas jogam as cinzas nos regatos, nos lagos, no oceano, nos rios. Em árvore também, né? Hã? Em árvore também. Sim. Então ela vai adubar aquela árvore, né? Mas esses restos mortais que foram dispersos nos rios, nas águas correntes, então onde é que eles poderiam reencontrar novamente? Então compreendemos que a doutrina espírita oferece-nos a única opção inteligente daquilo que nós estamos comentando. O retorno do espírito em outro corpo, elaborado de acordo com a sua necessidade, no planeta em que for melhor para o seu progresso. Que essa matéria física é tirada da essência do fluido cósmico universal. E que quanto mais evoluído o espírito, menos ele tem necessidade de reencarnar. Se ele for puro, cessou. É mais difícil ainda cada vez que ele tem que reencarnar.
um ser evoluído, mesmo que ainda não seja puro, cada vez que ele tem que vir para a Terra, é muito sofrimento para ele. Porque ele está tão elevado que ele tem dificuldade de se adequar novamente ao mundo da matéria. Tem que ser feito um trabalho muito específico para que esse ser possa voltar para a Terra, diferente de um outro ser que ainda é mais jovem e que, em tese, existe uma encarnação a cada mais ou menos 70 anos, que se fala. Existem espíritos que estão há mais de 300, 500, 700 anos que não encarnam, em virtude da luz que eles já têm. Então, para voltar para a matéria é muito mais difícil. É um esforço gigantesco. Então, de conformidade com o que o César está dizendo, há relatos na doutrina espírita que Jesus levou mais de 1000 anos terrestres para que pudesse conseguir adentrar a atmosfera densa e pesada do planeta Terra devido à sutileza de perfeição que é o seu espírito. Porque a matéria física, tal qual nós nos encontramos, nada mais é do que a matéria energética em torno de um ser inteligente que é o espírito. A matéria, a energia densa em torno de um foco de inteligência, que é o espírito. Então, esse espírito extremamente evoluído tem dificuldade para descer nos mundos mais difíceis, mais densos, como a Terra. Então, há comentários, ensinamentos que Jesus levou mais de 1000 anos terrestres para que pudesse aqui reencarnar. De onde veio Jesus? Os bondosos guias da codificação não nos ensinaram sobre isso. Ao menos eu não tenho esse conhecimento. Mas tenho conhecimento de que Jesus, além de governador do planeta Terra, é governador de mais 4 ou 5 planetas. Ele não é uma autoridade espiritual apenas no planeta Terra. Ele é uma autoridade espiritual em mais 4 ou 5 planetas. Ele governa mais 4 ou 5 planetas. O lado esotérico narra que existem 7 raios, né? São as cores, basicamente as cores do arco-íris, e que para cada um desses raios existe um dirigente. Então o raio violeta, que é o mais comum, que as pessoas conhecem, falam que é São Germain, que é o dirigente do raio, que eles trocam, me parece, de função a cada 1000 anos, 2000 anos, alguma coisa assim. Muito bem. Então, para cada cor do raio, existe um dirigente que é trocado a X tempo. No caso de Jesus, ele é o representante do raio rubi dourado. Só que ele é o dirigente e ele é o próprio raio. Então, você vê qual a envergadura do homem, né? Então, de uma certa maneira, relatando aquilo que nós já faláramos aqui em outras instâncias, em outros momentos, é que Jesus, o nosso Divino Mestre Senhor, quando recebe do Pai Celestial a gloriosa tarefa de elaborar um planeta escola para nós, seres imperfeitos, ele recebeu essa autonomia, recebeu essa ordem, claro, uma ordem com amor, para que elaborasse esse magnífico planeta escola que nós habitamos há 4,5 ou há 5 bilhões de anos atrás. Agora, a sua autoridade, a autoridade que ele recebeu para que isso pudesse acontecer, tem muito mais de 5 bilhões de anos. Porque tem o tempo do projeto, da elaboração, da aglutinação da matéria, da energia, para que nós chegássemos a ser 4,5 ou 5 bilhões de anos atrás, aquilo que éramos, uma bola de fogo incandescente, através
de aglutinação de matéria, chovendo, e aquecendo, resfriando, formando nuvens, para que o planeta pudesse ser elaborado para estar da maneira que se encontra hoje. Agora, imaginemos a distância que nós nos encontramos dele. Não dá pra imaginar. Tomara, Não, a mente não chega lá não. Não. Então, se ele recebeu essa incumbência do Pai Celestial e realizou com perfeição, vejamos o seu grau evolutivo para receber essa. Porque é o seguinte, como que eu vou mandar um pedreiro fazer um muro para mim, se eu sei que ele não sabe nem pegar numa colher de pedreiro? Como que eu vou mandar fazer o Empire State se o cara não é engenheiro e nunca teve uma obra próxima daquilo antes? Entende? Como é que vai construir esses edifícios magníficos lá que têm surgido na Ásia e na Ásia Menor, lá no Oriente Médio, lá em Abu Dhabi e outras cidades, esses prédios maravilhosos, extremamente inteligentes, com um cálculo extremamente perfeito para suportar o tempo, o vento, tudo que suporta, se a pessoa não tem competência. Então, veja bem, aquele sheik que mandou construir aqueles edifícios vai entregá-lo para que eu o faça? Não, ele sabe que eu não tenho competência para realizá-lo. Da mesma forma, o Pai Celestial entregou essa tarefa nas mãos do Divino Mestre Jesus, compreendendo a sua capacidade e o estágio espiritual que ele se encontrava e se encontra, para que pudesse permitir que ele determinadamente realizasse o que realizou, essas obras perfeitas. Então, nós também nos encontramos dessa maneira. Nós só receberemos aquilo para o qual nós temos merecimento ou capacidade. E Jesus, o Divino Mestre, também recebeu a incumbência do Pai e realizou-a a contento daquilo que se esperava dele. Dentro do que se esperava dele, perfeitamente perfeito. Então, imaginamos que dentro daquele grau de perfeição, de 4 bilhões de anos atrás, ele já era extremamente perfeito. E de lá para cá, o tanto que ele não melhorou. Embora nós citamos aqui em algumas ocasiões que irmãos de outras casas religiosas escrevem lá: Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje e sempre. Jamais. Só o fato de ter nos dado os exemplos que nos deu há 2000 anos atrás, nesses 2000 anos ele ia permanecer sem evolução, sem progresso, estático? Claro que não. Se o progresso é uma coisa constante, veja o quanto não mudou a Terra dos últimos 2000 anos. Veja o quanto que a Terra não mudou da Segunda Guerra Mundial para cá. Veja o quanto que mudou da Lua para cá. O progresso que nós tivemos. Então o Pai Celestial, então o Pai Celestial permite-nos esse progresso. Permite-nos com humildade percebermos a sua bondade, o seu amor. Deixa eu fazer outra pergunta. Os espíritos, será que nenhum dos espíritos superiores assim conseguiu transmitir como era Jesus fisicamente? Porque essa imagem que a gente vê aí não é ele. Essa imagem é uma suposição. Porque essas fotos são da Idade Média. Será que não tinha ninguém daquela época que conseguia fazer o retrato dele? Bom, mas como é que você tem certeza que ele não era desse jeito? Tenho certeza que não. Você tem certeza? Porque as pessoas daquela região, naquela época, não tinham não era fisicamente assim. Mas ele não era, ele não era o ser de um outro mundo? Mas ele não ia ser diferente de todos. Mas ele não poderia escolher a imagem que ele quisesse? Não é o espírito que elabora o seu corpo físico? Então, mas é
Você acha que isso aqui não é uma imagem de extrema beleza? Sim. E pela perfeição que ele tem, ele não poderia colocar a beleza dele do jeito que ele quisesse? Mas essa beleza é nos nossos olhos. Fenômenos físicos. Naquela época. Hã? Fenômenos meteorológicos, sol. Ele elabora o que ele quer. Então, eu acho que naquela época a beleza Elabora o era que quer. diferente, né? Hã? Era diferente a beleza naquela época. Pra gente é uma coisa. Mas essa beleza não é deste mundo. A beleza de Jesus não é deste mundo. Porque veja, o que nós ensinamos? O Espírito retira da matéria-prima primitiva, que é o fluido cósmico universal, os elementos que ele precisa para elaborar a sua matéria física. De acordo com o grau evolutivo de cada um de nós, o Espírito, a matéria física, o perispírito é elaborado pelo Espírito. Então veja, se ele quisesse, ele faria dele o que não se imagina de beleza. O que não se imagina de beleza. Ele poderia fazer dele o que se imagina de beleza. Agora, evidentemente, que ele não faria alguma coisa que pudesse deixar o mundo numa circunstância, ou as pessoas numa circunstância de extremo pavor. E não deixar as pessoas também de profundo êxtase, imaginando a imagem dele. Então, ele não elaboraria na matéria física dele um ser de extremo pavor. E não alguma coisa que deixaria extremamente extasiado. Mas dizem alguns autores que Jesus tinha em torno de 1,81 m. Ora, 1,81 m, para aquela época onde as pessoas tinham 1,30 m, 1,50 m, 1,45 m, ele era um gigante. Ele era um gigante. Próximo dessas pessoas. Nós, sem nenhuma atitude pejorativa, nós vemos os nossos irmãos bolivianos, chilenos aqui, estão tudo assim na gente, ó. A grande maioria deles, os mais altos, não no ombro da gente. Eu sou um cara de baixa estatura. Compensação, os africanos têm. Né? Então, dessa maneira, Jesus elaboraria alguma coisa que não fosse de pavor e nem de extremo êxtase, mas dentro da circunstância necessária. Porque é o seguinte, alguns historiadores relatam em que as donzelas da época ficavam boquiabertas olhando para ele, né? Engolia moscas, sapos, cobras, rãs e lagartos e lagartixas. Você está entendendo? Então, dessa maneira, nós imaginamos que ele faria a matéria física dele dentro das necessidades que fosse para a época. Mas que essa beleza dele, eu não sei se é essa ou outra, mas é que ele era extremamente belo, baseado nos padrões da época. Mas não se preocupe. Quando você chegar num nível do Chico Xavier, do Humberto de Campos, não, do Bezerra de Menezes, do Espartano, você pode vê-lo, olho no olho. Eu vou só para mostrar, a minha altura espiritual tem mais de 300, é mais alto que um prédio de 300 andares. E aí? Essa é a forma que eu precisei vir. E uma pessoa pode Perguntaram uma vez para o Gaspareto se ele já chegou ao nível de ver Jesus, porque ele consegue, dormindo, sair do corpo e subir todas essas coisas. Ele dizia para mim, falta muito ainda para chegar até Não, lá. porque é o seguinte, eu estou aqui antenado no que você está falando, mas se o Gaspareto falou, não, eu já vi, eu falei, é mentiroso. Eu ia falar, não. Não, ele falou, falta muito para ele chegar lá. Eu estou fazendo esse ganchinho para o Mário poder terminar cadê o nosso horário, então eu ver o que com isso. E aí? O que segue agora a sua pergunta? Entende?
É mais para você refletir. O que está aqui, eu entendi a sua pergunta. O que está aqui é uma pessoa que foi instruída a pintar Jesus desta forma. Porque é assim que essa pessoa decodificou, dentro da capacidade que ela tinha. Não, dentro da capacidade que ela tinha de absorver. Então, exemplo, eu estava conversando isso com uma pessoa. Quando olhamos para esse quadro, estamos vendo aqui a figura de Jesus, correto? Por quê? Porque o nosso cérebro decodifica com o conhecimento que nós temos na Terra, que isto aqui é um edredom, aqui é um quadro, aqui é um relógio, aqui é um outro quadro. Aquele quadro Ok? também, né? Tudo bem até aí? Agora, quando você vê um quadro que é uma pintura abstrata, que eu vejo uma coisa, você vê outra, etc., você já não está mais usando a decodificação natural da Terra. Você já está usando o campo do espírito. Então, por isso que você vê uma piscina, outro vê pássaros e etc. naquele campo abstrato. Tudo bem? Então, agora, estou eu aqui no meu mundinho, com apenas as coisas que eu conheço. As informações vieram extremamente maravilhosas de um outro mundo. Mas eu tenho que codificar com aquilo que eu conheço. Então, existe uma cor maravilhosa em outro planeta. Quando eu vejo, eu não consigo traduzi-la nesse mundo. Então eu digo que ela tem a cor roxo tomate, por exemplo, e não é nada disso. Deu para entender? É isso. Não, é assim, é a personificação da bondade, da simplicidade e do belo. Não necessariamente, porque existem outros seres astrais que têm esse mesmo formato. Eu quero fazer uma pergunta. Sou talvez o maior pecador aqui. Não matei, não roubei, mas acho que sou o maior pecador. Estou me corrigindo, estou chegando nesse processo de Deus espiritual. Mas está tudo no mesmo lugar. E eu não tenho vergonha de falar, não sei como vão falar, esse cara é novo, vou me dar resolvido. Se eu falar que eu estava quase morrendo, falta pouco pelo problema. E eu estou lá, e olho na parede, agora eu vi Jesus, e falava para a pessoa, você está olhando lá? Eu vi aquele Jesus lá, porque aquele que me mostrava, a minha esposa está perguntando, de uma forma eu entendi o que ela quer dizer, mas a minha mente crê nesse Jesus sendo essa imagem. Eu vi, o que é que eu vi então? A minha mente disse assim, uma sala mais ou menos igual a essa, eu assim, muito concentrado, subiu tudo, só estava pedindo a Deus que eu não. Você viu o Jesus que você conhece. Na parede, mas não via assim, esse quadro, assim, o cabelo, ainda perguntava para a pessoa. Você assim, pode ter visto um ser ascensionado, um mestre. Então, E você decodificou dentro do que você tem de conhecimento. Esse cara é Jesus. assim na parede, do nada. Ainda E não perguntava. deixa, Aí eu falo, e não deixa de ser um representante de Jesus. mas Está tudo certo. alguma coisa tinha lá, porque depois, a hora que terminou os trabalhos, foi na Irmã Clara. Então, mas Terminou o trabalho, acendeu a luz, Desculpa, sumiu. desculpa, mas você entendeu? Você decodificou, o seu cérebro falou, esse desenho assim é Jesus. Pela informação que você tem. Agora, se você nunca tivesse visto um quadro qualquer de Jesus, você teria visto essa mesma imagem e teria sentido, esse cara é alguém que está aqui para me ajudar. Pode ter sido também qualquer outro isso. É um Deus. É um Deus. Eu fico até meio, aliás, fico até meio envergonhado de falar isso, porque eu falo, Não, estou falando dentro, não, mas eu não posso mentir. Mas Mas também, é mas normal. também os deuses não eram astronautas? Pelo Eu menos, acredito. pelo menos, para a gente encerrar, pelo menos você não veio aqui dizer assim, eu vi Jonas que saiu da baleia, da barriga da baleia. Tem gente que acredita. E eu sei que não morri. Tem gente que Quer dizer, acredita, eu desencarnei. tem gente que acredita que Jesus transformou, agora eu vou criar uma polêmica, tem gente que acredita que Jesus multiplicou
Os pães e os peixes. E ele não fez isso. Mas assim foi narrado. E é assim todo mundo quer acreditar. Agora, se você tem fé, você consegue multiplicar as coisas. Mas é apenas um relato. Vamos então, bondosos irmãos, fazendo a convocação para a próxima quarta, todo mundo aqui de novo, se Deus quiser, elevar os nossos pensamentos, agradecendo esse que é o motivo dos nossos raciocínios, os motivos da nossa fé, os motivos das nossas transformações, e agradecê-lo com sinceridade, profundamente, recebendo de Jesus a inspiração necessária para prosseguirmos confiantes, lutando, acreditando, fortalecendo a nossa fé, aumentando as nossas esperanças e nos aproximarmos dele e aproximarmos dos perfeitos amigos em todos os nossos momentos. Que Jesus possa estar sempre conosco em nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas atitudes fraternas, a benemerência, nas atitudes que profundamente nos elevariam e permitiriam nos aproximarmos dele. E em nome desse Jesus que nós amamos, que nós queremos bem, que nós lutamos para conhecê-lo melhor, nós elevamos os nossos pensamentos e dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, que assim seja.